Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso novo conteúdo. Lembra aí do trabalho de vocês, daquele trabalho sobre plantas? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre. Subiu aí, ó. Vai subir aqui, ó. Aê! Sobre o reino Plantae, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o super reino Eucária, que é o reino Plantae, que é o reino das plantas. Vamos falar um pouquinho aí sobre as diferenciações de uma para outra, quais são as divisões e quais são os grupos, ok? Então, olha só, as plantas é um dos maiores reinos que vai ter, tá? Ele é bem extenso, é bem grande, é grande diversidade, é muita coisa, é muita planta, é muito tipo de planta diferenciado, tá? São seres autotrófos, fazem fotossíntese, né, devido ao processo de troca gasosa para absorver o CO2 e eliminar o oxigênio, né? São autotrófos, são seres que são eucariontes e têm mais de uma célula, tá? Então, basicamente, aqueles plantinhas que crescem rente à rocha também são seres que têm mais de uma célula. São estruturas onde a célula vai ter uma parede celular que vai envolver a célula e proteger essa célula. E a sua fonte de energia, sua reserva energética é o amido, beleza? Então, tudo bonitinho, tá? Então, a planta em si ela é um organismo extremamente complexo e bem desenvolvido, tá? Então, ela pode ser comparada com animais, só que da sua forma, na sua diferenciação em relação à sua alimentação, porque ele é um ser autotrófico, tá? Então, o seu tipo de reprodução é metagênese, onde vai ter um processo onde vai ter a gametofídica e a esporofídica, tá? Gametofídica, produção de gametas, né? Esporofídica, produção de esporos, beleza? Então associa o nome aí, hein? Esporofídica, esporos, gametofídica, gametas. Então temos aí uma divisão, tá? Uma classificação em dois grupos, tá? Então colocaram aí dois dos grupos das plantas, tá? Criptógamas e fanerógamas. Olha só, criptógamas vai ser organismos onde a sua estrutura de reprodução ela é escondida e não é visualizada. Fanerógamas ela vai ter uma reprodução mais evidente, tipo semente e fruto, tá? Dentro de criptógamas a gente vai ter aí briófitas, olha que nome mais legal, briófitas e vamos ter as pteridófitas, tá? Dentro de fanerógamas a gente vai ter aí gimnosperma e angiosperma. Legal, né? Então, olha só, temos aqui alguns exemplares, tá? O musgo, ele vai ser denominado como briófita, tá? Ele é seu grupo. Samambaia, ela vai ser uma pteridófita. O pinheiro, que ele vai ter só semente, ele é um gimnosperma, tá? E a mangueira, que vai ter frutos, flores e sementes, vai ser um angiosperma, tá? Então, temos aí nossos grupos das plantas. A gente vai iniciar vendo as criptógamas, onde a gente vai ver apenas dois, né? Briófitas e a pteridófita. Então, olha só, temos uma escala evolutiva onde a alga verde é aquela que parece ali com uma folha de alface e aquela que é meio parda, tá? Ela é um ancestral mais próximo das plantas, tá? A planta ganhou várias diferenciações evolutivas, tá? Elas começaram a sofrer várias diferenciações até chegar no auge, que é as angiospermas, tá? Então, com o passar dos bilhões de anos, elas também sofreram adaptações até ela chegar no ponto mais auge dela, que é o processo onde a gente vai ter flores, frutos e sementes, que são as angiospermas, tá? Então, temos aí, um pouco mais distante das algas verdes, são as briófitas, que elas ainda vivem no ambiente aquático, mas já vai apresentar aqui um embrião multicelular, já vai ter arquegônios e enterozoides, tá? Depois da briófita, evolutivamente vai aparecer ali estruturas diferenciadas, tá? Os esporófitos, beleza? Então, o que vou nominar, aqui vai ser as pteridófitas, vai ter aqui vasos condutores, parece veias e artérias, tá? Vai ter folhas e caules nas pteridófitas, já são maiores, mas também precisa de água para reprodução. Temos aqui a gimnosperma, que já são tipos de estruturas, já são plantas que são independentes da água, tá? Então, para a sua reprodução, precisam apenas do vento. O vento leva a sua semente, que pode cair na pinha, e aí fecunda, e aí vai surgir uma nova planta, tá? Aqui já vai ter sementes, tá? Então, se fosse associar essa gimnosperma com animais, seria igual répteis. Tá? E temos as angiospermas, que já vai ser um tipo de planta completa, porque ela vai ter flores, frutos e sementes, tá? Que já vai ser a parte evolutiva mais completa. Se fosse comparar com o animal, seria que nem os mamíferos. Legal, né? E olha só, se fosse comparar ali as briófitas, elas poderiam ser comparadas ali com o tipo dos anfíbios, elas pteridófitas. Então, o nosso primeiro que a gente vai ver vai ser as briófitas. Então, vamos ver o nosso primeiro organismo, que são as briófitas. Então,
Exemplo de briófitas, temos os musgos, temos as hepáticas, tá? Elas são pequenas, tá? São de pequeno porte, nascem sobre rochas e sobre troncos de árvores. Não tem vasos condutores, por isso são avasculares, tá? Avasculares é quando o organismo ele não possui ali, se for comparar com animais, veias e artérias. Porque plantas também têm estruturas que vão conduzir a sua seiva, tá? Tanto da raiz até a folha, da folha até a raiz. Igual a gente tem veias e artérias para o sangue, também tem nas plantas, tá bom? Então, elas são organismos que não possuem flores, as sementes têm frutos, tá? Não possuem um caule e galhos evidentes, tá? Mas a gente vai chamar esses organismos, quando elas possuem estruturas pequenininhas assim, bem fininhas, tá? Então, quando a gente fala sobre caule em briófitas, a gente chama de cauloide. Quando a gente fala de folhas em briófitas, filoides. E quando fala de raiz, rhizoides, tá? Porque são muito pequenas e muito rentes ao local que ela cresce, beleza? Então, são estruturas que vão ver sempre em ambientes úmidos, perto de água, porque senão elas ressecam e elas morrem. Para se reproduzir também precisa de água para conduzir, tá? Então a água vai auxiliar nas processos de reprodução delas. Então temos aqui alguns exemplos. Coloquei para vocês aqui os musgos que nascem nas rochas, tá? Então são vários tipos de musgo. Tá vendo aqui em cima são os líquens. O líquen é a associação de fungos e algas. Aqui são as hepáticas, que também são briófitas. Aqui tem musgos, que são briófitas. E aqui ao lado, ó, bem aqui, essas folhinhas grandes, é uma samambaia, que ela é pteridófita. Elas podem viver em conjunto, elas podem viver associadas, tá? Próximas uma da outra. Reprodução das briófitas. Tem as duas fases, tá? Sexuada e sexuada. Então, na fase sexuada, vai ter a produção de gametas, beleza? Então, temos aqui duas estruturas que a gente chama de gametófito, beleza? Deixa eu tentar marcar. Gametófito, tá? Onde vai ter estruturas que vai produzir aí os gametas, tá? Temos aqui o anterídeo e o arquegônio. O anterídeo produz anterozóides, que são estruturas gaméticas masculinas. E o arquegônio produz a oosfera, que é feminina, tá? Então, isso aqui é liberado no ambiente, né, úmido, e aí esse anterídeo, ele vai nadar até a oosfera, tá vendo aqui? Então, nadar até a oosfera para fecundar a oosfera. Quem sai é o anterídeo, tá? Ele fecundou essa oosfera, vai surgir aqui um embrião, esse embrião vai desenvolver e vai surgir a fase assexuada, onde vai ter ali um esporo, um esporófito, esse aqui ó, é um esporófito, que vai ter uma cápsula onde vai liberar os esporos. Esses esporos caem no substrato, numa região e cresce, desenvolve e vai desenvolver novas briófitas, tá? E aí essas briófitas novas vão crescer e cada uma delas pode diferenciar entre produção de gametas masculinos e outra feminino, tá? Depende aí do ambiente, do local. Então temos aqui um exemplo, beleza? Aqui é o exemplo das briófitas, tá? Aqui ela numa rocha, tá? Beleza? Aqui são os vários esporófitos, ok? Espero que tenha entendido. Muito obrigada, até a próxima.